Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Nós vamos falar agora um pouquinho de ângulo na circunferência. É muito tranquila essa teoria. Você vai trabalhar basicamente com o ângulo central e o ângulo inscrito. Vamos ver lá na lousa. Fica na página 68. Tá bom? Então, vou fazer aqui uma circunferência. Vou fazer a olho mesmo. Ó. Beleza. Tá aqui. Você tem o centro da circunferência. E aí, eu vou pegar uma certa abertura. Por exemplo, essa daqui. E ela determina um ângulo. Esse ângulo eu chamo de ângulo central. Esse ângulo central, aqui eu tenho um comprimento, tá? Que a gente trabalhou lá na trigonometria, isso lá no primeiro ano, né? Vocês vão retomar isso lá no terceiro. Mas eu não quero saber o comprimento, eu quero saber a medida desse arco. Isso aqui é um arco, tá? Então, tá aqui, ó. A medida, isso em graus ou em radianos, né? Você vai ter que vai ser igual ao do ângulo central. Tudo bem? Então, aqui, ó, primeiro termo, vocês vão copiar, o ângulo central, tá? Tem medida igual ao... o ângulo central tem medida igual ao arco que determina. Tá bom? Bom, a outra definição é do ângulo inscrito. Então, eu vou parar aqui para a gente poder apagar e a gente já continua. O ângulo inscrito, pessoal, ele vai ter como vértice um ponto da circunferência. Então, eu vou marcar, por exemplo, esse ponto e vou abrir aqui nosso ângulo. Tá? Então, eu vou, só para mudar de letra aqui, eu vou chamar isso aqui de beta. Tá? E ele vai determinar também o arco. Tá aqui, ó, o nosso arco. A relação entre eles aqui é que o arco vai ser o dobro do ângulo inscrito. 2 beta. Ou o ângulo inscrito vale a metade do arco. Vê qual que você prefere guardar. Então, aqui, se eu vou falar do ângulo inscrito, eu vou falar que vale a metade. Ó. O ângulo inscrito, tá? Mede a metade do arco que ele determina. Como assim? Ué, se aqui vale 50 graus, aqui vai ser 100. É bem tranquilo mesmo, tá? Então, o ângulo central vale a mesma coisa, o ângulo inscrito vale a metade. Copiar esse. Olha que interessante, gente. Vou pegar aqui, ó, uma circunferência, tá? Vou pegar um ângulo inscrito, né? E eu vou colocar aqui o centro da circunferência. Tudo bem. O que eu vou fazer? Ó, eu sei que aqui esse cara vai ser o raio, tá? E aqui ele também vai ser a mesma coisa que é o raio. Esse triângulo é um triângulo isósceles. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ó, ele vai ser congruente a esse. Vou chamar, sei lá, de x, e aqui fica sendo x também. Tá bom? Aí, eu vou fazer o que agora? Ó? Aqui também é o raio. Então, aqui embaixo eu também estou vendo um triângulo. Que em aula, vocês costumam achar que tem a mesma coisa, que é bissetriz, mas não precisa ser. Então, vamos até mudar de cor aqui, ó. Vou chamar esse cara de Y. E se aqui é Y, eu sei que aqui é Y também. Só que a gente aprendeu também, lá no começo do ano, o teorema do ângulo externo. Então, se eu prolongar isso aqui, eu sei que esse carinha aqui, ó, ele vai ser o ângulo externo desse triângulo, ou seja, vai ser a soma desse com esse, tá? Então, aqui vale 2y. A mesma coisa vale aqui para cima. Ó, esse cara é o ângulo externo, e ele vai valer x mais x, que é 2x. O que a gente tem? Esse ângulo aqui, ó, ele vai medir x mais y. Esse ângulo aqui vai medir 2x mais 2y, ou seja, o dobro desse. O ângulo central vale o dobro do ângulo inscrito.
o ângulo inscrito vale a metade do ângulo central, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu achar um espaço aqui embaixo, né? O ângulo inscrito mede a metade do ângulo central. Tá bom? Bom, vamos parar mais um pouquinho aqui para limpar essa lousa. Tem algumas coisas, pessoal, que eu acho que vale a pena a gente conhecer, tá? Então, para ajudar nos exercícios, para vocês procurarem mesmo essas informações. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma circunferência, né? Vou colocar um ângulo inscrito, eu já vou mostrar para vocês. Vou chamar aqui, sei lá, de 30 graus. E vou pegar um outro ângulo inscrito que determina, isso é importante, que determina o mesmo arco. Tá? Então, eu quero saber o valor desse ângulo inscrito. Vamos olhar lá. Opa, foi demais aqui. Aí, olha só. Esse ângulo de 30 graus, ele vai determinar um arco, que vai ser tudo isso aqui, ó. Esse arco vai valer o dobro do 30, portanto, ele vai valer 60. Agora, se você olhar para esse 60, ele também está determinando um ângulo inscrito aqui, tá? E esse ângulo vai valer metade, vai valer o 30 graus. Então, quer dizer, esses ângulos inscritos que determinam os mesmos arcos, claro, vão ter o mesmo valor. Tá? Faz mais uma bolinha aí. Tem gente que decora, né? Eu não gosto de decorar, não. Então, eu gosto de analisar o exercício. Então, vou pegar uma situação aqui. Provavelmente vai ter um desse nos de classe, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, olha, se cruzando. Não acho que isso aqui seja o centro, você não tem essa informação. Eu vou ter um arco aqui, sei lá, de 100 graus. Eu vou ter um arco aqui de 40 graus, isso aqui tudo estou inventando. E eu quero saber o valor de x. Tá? Ah, soma e divide por 2, subtrai e divide por 2, eu não gosto disso, porque eu posso te pedir esse x daqui ou esse x daqui, quer dizer, o suplemento dele. E aí, se fosse a regra para cima, e você faz embaixo, você acaba se atrapalhando, tá? Então, a minha sugestão para você fazer um exercício desse é o seguinte, eu só aprendi hoje ângulo central e ângulo inscrito. Tá? Então, assim, você vai ter que partir de um ou do outro. Ah, para fazer o ângulo central, vou colocar o centro da circunferência e riscar, vai ficar cheio de rabisco. Vamos fazer aparecer um ângulo inscrito aí. Então, ó, para você ter um ângulo inscrito, você vai fazer ou aqui em cima ou aqui embaixo. Vou fazer um risco aqui. Ó. Pronto. Por quê? Ó, se você olhar, veja o caminho que eu estou fazendo com a caneta. Ó. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo inscrito, dos 100 graus. Então, eu vou ler a metade do 100. Quanto que é a metade do 100? 50. Perfeito. Bom, vamos olhar para esse outro aqui, ó. Olha só. Também é um ângulo inscrito. Se aqui vale 40, o ângulo inscrito vai valer metade, que é o 20. Tá? Eu já estou vendo aqui uma situação, né? Então, pausa o vídeo para você poder copiar. E eu vou tirar a informação. Ó, estou tirando a informação daqui. Tudo que eu acho que não vai me agregar aqui, estou mandando embora. Sabem terminar? Exatamente, gente. Você vai fazer a soma dos ângulos internos, dando 180 graus. Então, ó, x mais 20. Essa outra. X mais 20 mais 50 vai ser igual a 180. Tá? Aqui vai dar 70, passei para lá, o meu x é de 110 graus. Tudo bem? Vai ter uma outra situação, essa eu vou deixar para fazer nos vídeos de sala, que ele vai colocar isso aqui. Ó. Ele vai te dar esse, vai te dar esse e vai pedir esse provavelmente. Tá? O que você faz? Exatamente a mesma coisa. Você passa, por exemplo, esse aqui, vai aparecer um ângulo inscrito aqui, um ângulo inscrito aqui. Não precisa decorar, precisa aprender a resolver. Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui, até porque falei de 2 assuntos de uma vez, né? Muita coisa. Enquanto vocês já na nossa aula, nós vamos falar hoje de potência de ponto. Vocês vão conseguir achar esse
esse assunto, tá? Prefiro até que copie no caderno. Bom, então é o seguinte. Esse nome potência de ponto, na verdade, ele tem um nome maior, né? Potência de ponto em relação à circunferência, né? E, então, vamos fazer uma circunferência aqui. Mudei a posição da câmera, tá? Para ficar melhor, para eu poder olhar certinho para vocês. Então, vamos colocar aqui a circunferência. Deixa eu ver se está bem fechado, tá legal. E eu vou colocar o primeiro caso, tá? Então, uma coisa que é interessante quando a gente entra nesse conteúdo, que até então vocês estavam olhando muito para os ângulos, tá? Vendo as relações dos ângulos. Nós vamos olhar agora para os segmentos. E para isso, eu vou me apoiar na semelhança de triângulos, tá? Então, tá aqui, ó. Primeira circunferência. Vou chamar de primeiro caso. Tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse fiozinho daqui. Consegui. Tá? Primeiro caso, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar dois segmentos que se cruzam, mas dentro da circunferência. E eu vou fugir do centro aqui, ó. Poderia passar pelo centro, mas eu não vou fazer isso. Tá? Então, é esse ponto aqui. Eu estou potencializando esse ponto em relação à circunferência. Eu vou falar que ele determina aqui 4 segmentos, que eu vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D. Tá? A regra é muito fácil. Primeiro caso. Você vai pegar esse ponto e vai multiplicar em sentido de cruz aqui, assim, ó. Então, ó, A vezes D igual a B vezes C. A vezes D é igual a B vezes C. Você vê que se você olhar em qualquer livro, a ordem é A, B, C, D. Eu coloquei de outra forma aqui, não tem problema, tá? O importante é você perceber, ó, que você vai multiplicar desse jeito. Tá bom, professor, é só decorar, então? Teoria sim, né? Mas vamos entender de onde que vem esse caso, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou prolongar aqui, formando um triângulo para esse lado. Eu vou prolongar aqui, formando um triângulo para esse lado. O que que a gente percebe? Ó, que esse ângulo é um ângulo inscrito que determina esse arco aqui. Esse arco, ele determina esse ângulo inscrito que vale a mesma coisa. Então, vamos colocar o D aqui para fora para não atrapalhar a gente, ó. D e o B aqui fora. Tá bom? Outro que a gente tem, o OPV. Esses dois são opostos pelo vértice. Então, a gente consegue perceber que esses triângulos são semelhantes. Vamos desenhá-los aqui, ó. Então, o primeiro triângulo eu vou copiar igual. O A, o B, aqui vermelho, tá? E o outro triângulo na mesma posição. Aqui vermelho. Certo? A gente fez pontilhado, vou fazer pontilhado aqui, ó. 2 risquinhos, pontilhado aqui, 2 risquinhos. O que que a gente tem de medidas, ó? Nesse, aqui é A, aqui é B. Aqui na frente dos risquinhos, vale C. Então, aqui C. E na frente desse que está sem marcação, é D. Então, aqui, ó, sem marcação, na frente dele é D. E eu vou fazer a semelhança, tá? Eu posso falar, ó, que A dividido por C vai ser igual a B dividido por D. Se você pegar isso e multiplicar em cruz, olha o que você vai ter, ó, A vezes D igual a B vezes C. Tá? Que é exatamente esse primeiro caso que a gente chegou. Tá? Então, pausa o vídeo, copia, porque esse caso é um caso importante. Tudo bem? Então, não precisa fazer toda essa demonstração. Se você decorar isso daqui, você aplica no exercício e tranquilo. Tá? Vou parar aqui para apagar a luz. No segundo caso, nós vamos ter um ponto fora da circunferência. Esse ponto vai determinar aqui, ó, 2 segmentos, né? Que ele vai cruzar por retas aqui, que são secantes, né? Que eles encostam aí na circunferência. Eu vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, vou chamar aqui de C e vou chamar aqui de D. E eu vou fazer, né, já contei para vocês aí na primeira situação, eu vou fazer por semelhança de triângulos. Então, eu vou tentar achar aqui 2 triângulos que sejam semelhantes.
tá? Bom, a ideia também é próxima. Se você pegar, ó, e prolongar aqui, tá? E eu tomei cuidado de não passar pelo centro, ele poderia passar, mas não precisa. Eu vou ter aqui um ângulo, um arco, né? Determinado por um ângulo inscrito. Tá aqui. Se você fizer isso desse lado também, você também vai ter que essa parte aqui, ó, é um ângulo inscrito que determina o mesmo arco, então ele vale a mesma coisa. Tá? E o outro ângulo que você tem é esse ângulo, que é um ângulo comum aos dois triângulos. Jaime, cadê os dois triângulos? Ó, um é esse daqui, ó. Então, aqui, aqui, e eu subi no pontilhado. Tá? Então, aqui, ó, dois risquinhos, e aqui o pintado. Tá? Aqui eu vou chamar de A. Aqui tudo eu vou chamar de C mais D. Beleza? O outro triângulo, ele tá aqui embaixo. Ó, é esse. Então, eu vou desenhar ele invertido, quer dizer, na mesma posição, para facilitar para a gente. Tá aqui. Tá? Dois risquinhos aqui. E aqui o pintado. Eu tinha pintado de azul. Vamos deixar na mesma cor para ficar fácil de vocês localizarem. Tá bom? Então, ó, olhando para esse que eu inverti, esse pequenininho é o C. Ele está na frente dos dois risquinhos, ó. Na frente dos dois risquinhos. E esse outro é o A mais B. Ó, o B aqui, vou colocá-lo por fora, tanto faz, tá? Esse é o A mais B. Então, aqui, A mais B. E aí, eu vou fazer a semelhança. Eu posso falar que A dividido por C vai ser igual a C mais D dividido por A mais B. Da mesma forma que a gente fez aquela hora, eu vou multiplicar em cruz. Eu não tinha colocado o valor aqui, né, a fórmula aqui, mas eu vou colocar agora. Então, ó, A vezes A mais B, A vezes A mais B, vai ser igual a C vezes C mais D. Esse é o nosso segundo caso. Ah, Jaime, como é que eu vou guardar de cabeça essas coisas? É muito fácil, tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor. Vou pegar essa roxa aqui, ela tá fraquinha, mas serve porque ela tá preta, tá? Ó, A vezes A mais B é o de fora vezes tudo. C vezes C mais D, o de fora vezes tudo. Eu gosto desse desenho, tá? Você pode ser criativo aí. Isso aqui parece a cabeça de uma formiga, a cabeça de um besouro, a cabeça de um papagaio, né? Tem um monte de coisa aí que o pessoal acaba falando, certo? Então, aqui, ó, um caranguejo, né? A mãozinha de um caranguejo, mas você pinta aqui, ó, o de fora vezes tudo, o de fora vezes tudo. Então, fica A vezes tudo, que é o A mais B, igual a C vezes tudo, que é o C mais D. Tá bom? Copia esse caso, nós vamos para o terceiro caso. O terceiro caso, ele é bem bonito, tá? Então, ele vai fazer o quê? Ó, ele vai passar por fora também, só que ele vai tangenciar uma delas. Vai tangenciar essa referência, uma das suas retas, tá? Então, essa daqui vai passar por aqui. E essa outra, ela vai cortar aqui, mas também vai evitar o centro, tá? Ah, mas por que você faz isso? Porque quando você passa pelo centro, tem um caso muito particular, tá bom? Então, tá aqui o nosso desenho. Acho que eu vou fazer um pouco mais aberto, inclusive, ó. Beleza? Então, o que que acontece? Ó? Esse aqui é o ponto de tangência, tá? Então, é o ponto de tangência. Vamos chamar aqui de X, vou chamar aqui de A e vou chamar aqui de B. Se eu precisar aumentar esse desenho, eu aumento para vocês, tá? Coisas que a gente sabe. É que no ponto de tangência, o raio é perpendicular. Então, aqui eu tenho 90 graus. Tá bom? Bom, aqui, ó, eu vou pegar, eu tenho um certo ângulo de abertura, né? Então, um certo ângulo aqui, beleza? Que vamos dar um certo valor já já. E eu vou fechar esse triângulo. Ele é interessante pra gente, ó. Esse triângulo aqui. Tá bom? Então, eu vou tentar provar que esse triângulo, ele é semelhante a esse triângulo grandão, ó, que vai aparecer aqui. Eu vou fazer o risco de laranja.
Então, para eu provar que eles são semelhantes, eu preciso garantir que eu tenho dois ângulos congruentes. Tá? Um dos ângulos é muito fácil, é esse, que é o ângulo comum, ó, tanto do pequeno quanto do grande. Agora, o outro ângulo, vamos ver o que a gente pode falar aqui. Ó, eu vou pegar, eu vou olhar para esse ângulo. Ó. Deixa eu pensar o que dá para falar. Meu desenho não ficou do jeito que eu queria, tá? Eu vou chamar aqui de alfa. Aqui de alfa. Tá? Se esse é alfa, esse ângulo aqui, ó, ele vai valer, não é esse, mas é esse até eu fechar aqui o azul, porque tudo vale 90. Então, esse vermelho aqui, eu vou ter que puxar aqui fora, vai valer 90 menos alfa. Tá? Então, assim, ó, esse ângulo aqui vale alfa, e esse aqui é o complemento dele, tá? É o 90 menos alfa. Agora, esse ângulo aqui, que vai até o azul, ele vai terminar o triângulo, porque aqui é o raio, e aqui é o raio também. Então, esse triângulo é isósceles. Eu sei que aqui também vai valer a mesma coisa, tá? Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, ou seja, aqui também vale 90 menos alfa, tá? Estou olhando para esse triângulo azul aqui, eu vou desenhá-lo aqui do lado. Então, esse triângulo azul aqui, que aqui é 90 menos alfa, ó, 90 menos alfa, aqui é 90 menos alfa, e aqui eu não sei, tá? Mas eu sei que é quanto falta para 180. Então, vamos chamar, sei lá, vamos chamar de beta. Eu sei que 90 menos alfa, mais 90 menos alfa, mais beta é igual a 180. Eu fiz a soma dos ângulos internos do triângulo. Ó. Um ângulo, outro ângulo, outro ângulo. Eu sei que 90 mais 90 vai dar 180. E eu posso cancelar com esse 180. Então, daqui, eu descubro aqui, ó, que menos 2 alfa mais beta é igual a zero. Ou que o beta é igual ao dobro do alfa. Tá? Então, esse ângulo que eu tinha chamado de beta, ele vale aqui, ó, 2 alfa. Tudo bem? Agora, o que é legal que é isso aqui, né? Se você olhar para essa figura, né, para esse triângulo azul, ele tem aqui um arco de circunferência. E aqui é o centro. Então, esse ângulo aqui é o ângulo central, que a gente descobriu agora que vale 2 beta. 2 beta não, 2 alfa. Se aqui vale 2 alfa, aqui vale 2 alfa. Então, esse cara todo aqui, ó, vale 2 alfa. Esse aqui é o ângulo inscrito, ele vale a metade. Ele vale alfa. Tá? Então, assim, ficou difícil em função do desenho. Se eu tivesse feito ele mais para cá, ficaria mais fácil de ver. Mas a gente descobriu, ó, deixa eu botar o B aqui para fora, que aqui é alfa e aqui é alfa também. Tá? Então, o triângulo pequenininho que você tem aqui, ó, vamos lá, o triângulo pequeno seria esse. Ó, aqui está pintado e esse ângulo eu chamei de alfa. Eu tinha pintado ele aqui, então vamos pintar de outra cor para fazer diferenciação, tá? Ó, aqui eu vou pintar de azul. Então, aqui você tem, ó, que esse cara vale A e esse cara vale X. O triângulo grande, apesar de difícil de vê-lo aqui, eu vou desenhar na mesma posição. Então, aqui vai ser o alfa e aqui eu vou pintar de azul. E vamos ver o que ele tem, ó. Na frente do azul é o lado laranja. Então, até aproveitando que a gente tem o laranja aqui, vou colocar o lado laranja. Tá? Na frente desse ângulo grande, ou na frente do alfa, eu tenho quem? O x. Então, na frente do alfa, eu tenho o x. E esse ângulo grande é esse ângulo grande aqui, ó. Na frente dele é o A mais B. Tá? Não apareceu para baixo, vamos por aqui para cima. A mais B. Tudo bem, vou fazer uma semelhança com esses dois. E para isso eu vou apagar essa parte do desenho. Dá pause aí se você não tinha copiado ainda. Eu posso falar que A, deixa eu tirar essa outra coisa. Ó, A dividido por X
vai ser igual a x por a mais b. X por a mais b. Quando eu multiplicar em cruz, eu sei que x vezes x, ou x ao quadrado, vai ficar a vezes a mais b. E esse aqui é o terceiro caso nosso, tá? Falta eu colocar aqui, terceiro caso. Como é que ele faz? Ó, lembra que eu fazia no outro o de fora vezes tudo, o de fora vezes tudo? Então aqui, ó, o de fora vezes tudo, que é a mesma coisa. E aqui o de fora vezes tudo. Ele é uma variação do segundo caso, ou seja, é muito mais fácil decorar isso, tá? Do que eu tentar demonstrar que a gente viu que esse não foi simples. Então, limpando um pouco o seu desenho, você vai ter isso aqui, ó. Chamei aqui de x, aqui de a e aqui de b. Ó, o de fora vezes tudo, x vezes x, igual a vezes a mais b. Tá bom? Copia aí. E o quarto caso, pessoal, ele é bem mais simples que os outros, tá? Porque a gente tem uma situação em que ele está aqui fora, mas ele tangencia para cá e ele tangencia para cá também. Tá? Então, ele vai tocar em apenas um ponto aqui e em apenas um ponto aqui. Eu vou ter um valorzinho, vamos chamar de A, por exemplo, aqui, e vamos chamar de B aqui também. Tá? Então, o que, que a gente tem? Ó, eu falei para vocês agora que o raio no ponto de tangência forma 90 graus. Então, aqui é o raio. Tá? O raio no ponto de tangência forma 90 graus. Então, aqui é o raio também. Eu consigo ligar esses dois caras, ó, e separar em dois triângulos. E a gente sabe o seguinte, ó, lado, ângulo, lado, que esses dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, eu sei que essa medida é congruente a essa. Portanto, o quarto caso, simplesmente você tem o A igual ao B. Tá? No caso em que os dois estão se tangenciando. Ele vai ser muito útil para exercícios assim, ó, que você tem uma circunferência, e aí você tem uma figura contornando ela por fora. Tá? Então, está tudo tangenciando aqui, ó. Ele vai te dar algumas medidas, mas você sabe, ó, que esse lado é congruente a esse, que esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse, e esse lado é congruente a esse. Tá? Coloquei símbolos aí parecidos só para a gente fazer a comparação. E aí, como você tem essa igualdade, aí, beleza, você consegue descobrir quem está faltando. Tá? Outra situação seria assim, ó, se você tem uma circunferência tangenciando outra circunferência, tá? E aí você tem aqui, ó, uma situação como essa, esse negócio que a gente chama de eixo radial, tá? Uma reta que tangencia duas. Veja que aqui está muito pequeno, mas se a gente ampliar o desenho, ó, então eu vou aumentar aqui, tá? Você tem assim, ó, a circunferência, a outra circunferência tangenciando, e aqui a reta que tangencia aqui embaixo, ó, aqui e uma outra aqui também. Então, esse pedaço, ó, daqui até aqui, ele vai ter a mesma medida que daqui até aqui. Então, ó, esse cara vai ser congruente a esse. Ao mesmo tempo, esse pedaço é congruente a esse daqui. Tá? Então, ó, esse pedaço vai ser congruente a esse e vai ser congruente a esse aqui. Tá? Isso te dá muita informação para resolver exercício. Tá bom, pessoal? Falando em resolver exercícios, deixa eu mudar a câmera aqui. Agora é hora da gente fazer os exercícios, tá? A gente se vê na aula já já. Um abraço.